porque eu sou a cidadã imorense, né? Sim, Eu escolhi a Imorese. Até vou falar por quê, né? Porque eu não tenho parente nenhum aqui, né? A gente não tinha nenhum vínculo aqui em Imorese. entendi. Quando eu estava terminando meu curso lá em Vitória, Jorge veio antes, acho que ele veio um ano antes, né? Ó, até acho que foi o doutor Alfredo, ou doutor José, doutor João Batista, né? Você conhece, Uhum. convidou para dar um plantão aqui, né? Ele veio dar esse plantão e ficou. E quando eu terminei meu curso, eu vim, né? Nenhum de vocês era legal. Ninguém, não tem nenhum parente aqui. Jorge tem alguns parentes lá em Pocrânia, mas não tinha nada a ver, uma coisa assim, né? Ah, Ele veio e, na verdade, eu vim pensando assim, vou ficar pouco tempo, né? ah, Vou ficar pouco só tempo. de passagem. Só de passagem só tinha o Matheus, vou ficar um Sim. tempo. E aí foi passando e eu percebi que tinha que ficar aqui, por quê? Por que eu escolhi? Eu poderia ter ido lá para o Pará, minha família mora lá, Sim. né? E meu pai até tinha um interesse que eu morasse lá, porque toda a família, né? E ficaria lá. Então, mas eu escolhi aqui e não escolhi lá, Uhum. apesar de ser perto da minha família, porque lá era muito distante dos grandes centros, né? Naquela Ah, época, entendi. né, 30 anos atrás, ir para Belém era muito difícil. E minha intenção era criar meus filhos, Seria uma depois locomoção muito grande, né? uma distância para ver os filhos, né? E aqui, muito próximo de Vitória, né? Ah, entendi. Então, aqui, e também aqui, tinha, e tem até hoje, né? O ensino, né, da criança é muito bom, né? Entendi. Muito bom. Muito bom, então as pessoas falavam, né? E eu falei, ó, eu quero que meus filhos estudem em um lugar bom, Sim. né? Não estou falando desmerecendo lá, naquela época lá do Uhum. Pará era péssimo, né? Como é que eu ia Uhum. criar meus filhos até o ensino fundamental numa escola ruim, né? Sim. Ensinar o básico numa escola ruim. E aqui a escola era muito boa, né? Então Ah, eles ficaram entendi. aqui, de repente eu tive mais dois filhos, né? Ah, Eu aí continuo. eles já nasceram aqui. O Lucas e o José Henrique. O Matheus está em Vitória ainda, ele estava estudando ainda, Ah, né? E aí os dois aqui e pronto, esqueceram aqui. É, no estudar no Chapeuzinho Vermelho, tinha uma escolinha chamada Chapeuzinho Vermelho. tinha aqui, Amarés? É, Matheus começou no Chapeuzinho Vermelho, que era que depois o Chapeuzinho Vermelho transformou no Crescer, né? Mas Ah, antes chamava entendi. Chapeuzinho Vermelho, né? Ah, e era nesse mesmo local aqui, É, doutora? na rua do lado aqui, meio do lado, ali no mesmo, né? Só que Ah, era o prédio do lado de cá, né? ah, entendi. O prédio, pequenininho, né? Só ensino, só o Infantil. prézinho, né? Que fala, sei lá, Uhum. pré. E Matheus estudou, o Matheus mesmo já entrou no Crescer, a tia Emília, a tia Ah, Rossana, a Gilmar, né? ele entrou bem no início mesmo, quer Foi. dizer. O Matheus foi um dos primeiros, a primeira turma. Ah, A entendi. primeira turma do Crescer. E tinha a Emília, a Gilmar e a Rossana. E Uhum. tinha a Conceição, né? Que você lembra da Conceição. Ah, não sei se você lembra da Conceição. Que Não. também era irmã da Emília, né? Ah, Aí logo a Conceição mudou. E ficaram as três, montaram o Crescer. Que foi escola boa, sim. né? Muito boa. Meus filhos receberam um ensino muito bom ali, Aí os né? três estudaram ali. Os três estudaram ali. E depois Ah, foram para Vitória, quer dizer, muito próximo, né? 2 horas e meia eu estou lá vendo meus filhos, né? sim. Então é isso que a gente tem que ter, essa preocupação minha, assim, vai para Belém, vai para o Pará, como é que eu vou deixar meu filho lá até hoje, os meninos estudam em Goiânia, é muito longe, né? Sim. Muito fora de mão, né? Então eu escolhi aqui até por isso também. E gostei, estudei, eu trabalhei e trabalho até hoje, ali no Hospital São José, né? Antigamente era só São José, né? Foi um tempo que o Hospital São José era dos amigos da cidade, Sim. era ainda hoje é filantrópico, né? Mas era só São José. Uhum. Então, quem ajudava, e ajudou muito, a gente não pode esquecer disso, os amigos da cidade, o pessoal é, até da igreja católica, né? O Ah, padre Elias, né? Então, quando o hospital apertava, fazia, né, sei lá, festa, fazia rifa. Quantas vezes as meninas foram e as meninas, as enfermeiras, eles faziam rifa para pagar no final do ano os funcionários, né? Os funcionários, porque os médicos não eram funcionários, né? Sempre fomos assim, prestação de serviço. Mas ah, os funcionários mesmo, carteira assinada, é o pessoal da enfermagem, né? O pessoal da auxiliar de serviços gerais, né? E não tinha, foi uma época muito difícil. Foi uma época muito difícil, né? Assim, mas tudo foi um tempo, né? sim. E só depois de um tempo, não lembro quando, que passou, juntou São Camilo, né?
Aí chamou o pessoal da São Camilo e eles assumiram, né? Então, cedeu, eu acho que por um tempo, né, por São Camilo, a Fundação São Camilo, que também é filantrópica, né? E aí depois, assim, nessa parte melhorou bastante, né? Uma outra administração, uma outra visão, né? E Essa fusão do São José com São Camilo, você lembra mais ou menos qual foi o ano que... bora lembrar aqui, foi na época da doutora Dinete, não lembro, 2000 e quanto, gente? Acho que foi Depois da 2000 e pouco. Queiroz, 2000, tipo assim, 2008, não sei. É, mais ou menos, né? Porque foi depois da Queiroz, se eu lembro, que foi a doutora Dinete, né, na época ela era diretora clínica, então ela achou e chamou e começou e tal, reuniu os amigos do hospital. Tem o pessoal do fazendeiro, tem muita gente que ajudava, né? Meio que a população imorense ajudava, Ajudava, lá, a né? população ajudava, né? Ah. A população que ajudava a manter. Lógico que assim, tem a parte do SUS, que é o governo que mantém, é o Sim. governo que paga, por exemplo, os procedimentos, né? Todos aqueles procedimentos, cirurgia, pequena cirurgia, é o governo que paga. Você emite Sim. uma nota, uma IH que a gente fala, né? Uhum. E o governo paga. Mas isso é pequeno, muito pequeno. Entendi. Não cobre o pronto-socorro, né? Ah. O serviço, do pessoal da enfermagem. Então, quem pagava isso aí, os hospitais. Né? E aí depois passou para São Camilo. Tinha casa de saúde, né? Todo mundo lembra. Uhum. Tinha casa de saúde, depois, né, fecharam a casa de saúde. Mas o que mais assim, eu sempre trabalhei na prefeitura, né? Até 2011, trabalhei uns 22 anos na prefeitura, concursado, depois achei melhor, pedi demissão e fui para um outro serviço que pagava melhor. E que é a medicina do trabalho, né? Que eu trabalhei muito tempo em Linhares, né? Nessa época. A senhora, quando veio para Imorés, a senhora deve então que pouco tempo de formação, né? Pouco tempo de formada, pouco tempo, aliás, formei e vim para cá. Pois então. E, ô, doutor Antonieta, exemplo, então, a vida profissional da senhora meio que foi toda dentro de Imorés. Toda, até hoje. Pois então. Uhum. E, tipo assim, então a vida profissional da senhora foi crescendo de acordo com que a Imorés também foi crescendo. Foi crescendo. Entendi. Quando a senhora veio, já tinha o CESP já? Já na Fundação CESP, né, que era uma fundação do governo federal, depois que passou, Sim. que cedeu. Já tinha, o CESP é bem antigo, né? Aí já tinha o CESP, o hospital deve que só não era desse tamanho que é hoje, né? Cresceu bastante, melhorou, cresceu, mudou muito. Né? Cresceu, fez mais alas, centro cirúrgico, né? Melhorou bastante, muito. Entendi. Serviço de radiologia, né? Funciona bem, né? Os raios-x, mais moderno, né? Sim. Nossa época era bem. Então hoje, exemplo, hoje tem muitas coisas que não tinha antigamente. Não tinha. Claro que não tinha. Doutora, e a senhora, exemplo, veio para Moés. A senhora não teve desejo de voltar, não? Não. É mesmo? Não tenho vontade de morar no grande centro. Meus meninos moram lá, ó. Como eu te falei, um mora em São Paulo, mora no Rio, outro mora em Vitória. Sim. Eu vou, mas eu não quero morar. Antigamente Sim. eu pensava em morar, né? Vou aposentar, vou Sim, pra lá. sim. Hoje eu não penso. É porque eu não gosto mais. Não me vejo morando no grande centro assim. Não vejo, né? E no caso, eles foram por escolha ou que falta de opção, podemos dizer assim? É porque passaram lá, né? Na faculdade de Entendi. medicina lá, né? Você colocou eles estudar onde a senhora estudou e Isso. escolheram lá. Eles foram, tipo assim, o ensino médio, né? Sim. Aliás, Henrique foi até fazer ainda a 7ª série, Henrique foi, porque ele estava muito sozinho, aí ele foi. Entendi. Né? Foram lá, todos os três fizeram, né? Ensino médio lá, vestibular, Sim. e faculdade lá em Vitória. Né? Doutora, e exemplo, antes da senhora começar a estudar, como que foi a criação da senhora? Exemplo, a senhora teve aquela vida de criança, de poder brincar, aquela liberdade de brincar. Como que era o início da vida da senhora? Muito diferente, né? Primeiro eu saí da fazenda, nunca tinha morado na cidade. Da fazenda eu fui direto para Vitória. Foi um baque, Entendi. né? Mas como eu queria muito,
Até o Sim. pessoal falava, você não vai conseguir, tipo assim, né? Mas eu saí, eu morava, nasci, criei na fazenda. Eu estudava, pedi bicicleta e ir pra cidade. Lá no Pará. Não, montanha, Espírito Santo. Que é no Ah, norte do Espírito Santo. entendi. Depois é que minha família toda foi parar, mas eu nasci lá, eu nasci. Ah, Nem vou falar onde é que eu nasci, porque eu nasci na Bahia. Eu fui a última a nascer na Bahia. Sou baiana. ah. Eu fui a, Voltou, hein? eu nasci na Bahia, mas eu fui a última a nascer na Bahia. Entendi. Com 2 meses, minha família toda. Meu pai teve 18 irmãos, né? Todos Uhum. mudaram para o Espírito Santo, para o norte do Espírito Santo, que é montanha ali, né? E aí eu fiquei ali até os 17 anos, morando na fazenda e estudando em uma montanha, que era perto, assim, tipo assim, 5 quilômetros, e tinha de Sim. bicicleta. Então foi uma vida. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu falo com muita vontade. Sim, Quando eu sim. falava com meus meninos assim, tipo assim, morava ali atrás do SESC, que eu moro ali, Sim. e aí eles vinham para crescer de bicicleta, né? E eu falava, às vezes eles não queriam, eu falava, mas eu ia para cá, da fazenda para minha escola de bicicleta, meus meninos, mas eu não nasci naquela época. Então eles Ah, não queriam, assim, achavam até difícil, mas eu, toda minha infância, eu ia para a escola de bicicleta. 5 quilômetros, né? E aí o meu desejo era fazer medicina, né? sempre teve esse desejo. Sempre tive esse desejo, sempre tive, né? Aí eu falei, não, conheci Sim. o pessoal, que é da Igreja Batista, né? Que eu fui pra Igreja Batista. E aí eu fui pra lá, pra Vitória. Estudei lá e de lá eu vim direto aqui. Entendi. Mas hoje eu me sinto. Não é assim, quando eu tô lá na minha família que mora no Pará, mas é todo mundo baiano, eu falo igual baiano, né? Aham. Eu volto à origem. Mas quando eu chego lá em Vitória, que eu estou conversando com alguém, eles me perguntam, você é mineira? Eu falo, gente, eu não sei que sotaque. Mas as pessoas falam que eu tenho um sotaque de mineiro, eu não vejo sotaque. Ah, Mas eles falam, um dia eu estava até com a doutora Maria do Carmo, eu estava no supermercado, a moça, você é mineira, Maria do Carmo? Não acredito que você virou mineira. Mas eu, bom, os 3 filhos da senhora devem ter sotaque de mineiro, né? pois é, nem sei, deve ter, né? Porque também ele estudaram, o Zé Henrique foi para lá, para Vitória com 14 anos, né? Não sei, assim, 14, 15 anos, né? Como é que é? A senhora morava, a fazenda de vocês lá no Pará era perto de Belém? Não, lá no Pará, não, montanha, Sim. Espírito Santo, né? É pertinho de Isso. montanha, pertinho, não é longe de Vitória, mas é assim, bem mais longe que aqui, porque é no norte do Espírito Santo. Mas lá no Pará, a fazenda da minha então. família, a cidade que eles moram, é muito longe de Belém. Até porque o Pará é enorme, né? É igual Minas, né? Enorme, né? Então fica mais próximo de Marabá, né? Então agora que está tudo bem, que tem estrada, Um exemplo, então é longe de Paragominas. não é muito longe não, só que assim, não é que você vai muito lá, que vocês vão mais para Marabá, de Marabá pega o voo para Belém. De Entendi. Paragominas você fica. Não é tão longe não, Sim. não é. Não é. Tipo assim, vamos falar, 86 mais cento e pouco, 140 quilômetros, 150, 160. Mais ou menos isso. Isso pra lá é perto É mesmo. meio encostadinho. Ah, É certo? doutora, e exemplo, quando você veio para Aimorés, o que você lembra, de exemplo, se referindo a Aimorés de hoje, o que você lembra que era diferente naquela época? Quando você conheceu a nossa Aimorés e veio para cá? Né? Uma coisa que eu não sei porque eu morei ali, aqui na rua Pedro Nolasco, ali, uma casa que era do Doutor Alfredo, naquela mesma rua Doutor Alfredo, Sim, Doutor sim. Antônio, ali tinha uma coisa que eu não esqueço, ali tinha no meio a rua era não era de asfalto, né? Era de paralelepípedo, igual essa aqui, ou bloqueio, quer dizer assim. E tinha um canteiro, tinha um canteiro, aquela rua toda do Pedro Nolasco tinha um canteiro no meio da rua e tinha aquelas palmeiras. Sim. Eu achava tão bonito, né? Só que ali também o asfalto sempre estava irregular. Sempre passava muito caminhão, então eles tiraram. Então, esse negócio me lembra muito Aimorés, né? Aquelas palmeiras ali em frente à minha casa. Eu lembro muito posso falar isso, da Oriente, né? Da cidade, como que era. Mas eu não sou assim, eu gosto de acompanhar as mudanças. Eu Sim. acho, tudo bem, foi uma época boa, foi, mas tudo tem que mudar, né? Entendi. Muda. Melhorar, né? Melhorar. E tem que melhorar, tem que acompanhar. Então tem a parte mais antiga, preservada, eu acho bacana, muito bom isso, né? Preservar essa parte antiga. Igual a igrejinha, ontem eu passei ali, fiquei olhando, estava vindo de Resplendor. Como tá bonito ali, né? A igrejinha, eles preservaram aqueles prédios. E fica muito interessante. E fica bonito, né? Você não pode acabar com tudo que é antigo da sua cidade. Né? Você tem que preservar a memória ali. Então eu cheguei ali e fiquei olhando a igrejinha, tem aqueles prédios coloridos, aquela casa ali da esposa do Dr. Márcio, Sim. outra, tudo colorido e aquela arquitetura antiga, né?
E eles preservaram. Eu acho interessante, bacana. Muito Sim. bom. Não sei, mais ou menos isso. O colégio do Com, Carmo, tão lindo, né? Aquele como colégio. podemos dizer, tem muitas imagens que se a gente acabar, acaba até a história daquilo dali. Adoro isso. E como podemos dizer, as imagens que a gente preserva faz ter as recordações do passado. Né? Isso. Exemplo, o local ali onde a senhora mora. Quando a senhora chegou e foi morar ali, a senhora lembra como que era ali mais ou menos? Como que era o Olha, CESP visto dali? era tudo, o muro é diferente, né? O muro baixinho. Nossa casa, nós moramos numa casa bem antiga ali, daquelas casas que tem. Acho que é tipo essa aqui sai na rua, né? Essas casas assim, né? Antigamente era desse jeito. Aqui a janela sai pra rua. Né? Hoje em dia ninguém faz casa assim. Né? Todo mundo faz a casa pra cá. Entendi. Né? Assim, antigamente todas as casas eram assim. Eu lembro da casa da minha avó. Faz com o distanciamento do muro, Faz né? a casa recuada, né? Que fala. Sim. E hoje, antigamente, todas as casas, a janela saía pra calçada. Né? Às vezes tinha até porta mesmo na calçada, né? Chegava, abria e Sim. entrava de casa. Né? Então essa casa nossa era assim, Jorge comprou uma casa, nós moramos um tempo ali para não pagar aluguel, para depois construir aquela. Era uma casa bem antiga, né? O piso todo de taco, né? Todo mundo tinha piso de madeira, né? Hoje Você sempre morava ali perto do Poço Lorena? Lógico, para construir nós mudamos um pouquinho, mas Sim. né? Quando nós compramos, moramos ali atrás. Sempre moramos ali. Morei em algumas outras, tipo assim, chegamos, moramos na casa do Dr. Alfredo, que é nessa rua Pedro Nolasco, ali perto da casa do Dr. Antônio, ali uma casa que tem ali. E depois mudamos para do lado da igreja, Maranata. Moramos ali. Na Central? Quando o Lucas nasceu, moramos ali naquele prédio. Não tem um prédiozinho do lado? Sei. Ali, nós moramos ali. Aqui tá do Agenor, então vocês moraram lá de cá. Isso. Aí nós moramos um tempo ali. O Lucas nasceu ali. E o Zé Henrique também nasceu ali, eu acho que foi. Aí nós compramos aquela casa, construímos e mudamos para lá também depois. Bem no início também da igreja. No início. Foi difícil pra você se adaptar aqui em Moreira? Não foi. Não foi. E às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que pode? Você estudou lá em Vitória? Como é que você veio morar no interior? Sabe por quê também? Eu não fico parada, né? Sim. Eu acho que se eu ficasse dentro de casa, tipo assim, lá sem fazer nada, mas eu nunca fiquei parada. Nem meu perfil, Mateuzinho sabe. Sim. Eu não consigo. Eu acordo, eu tenho que sair. Por exemplo, alguma sexta-feira, eu tenho a sexta-feira de manhã livre. Eu não consigo sair de casa. Eu tenho que sair. Então eu trabalho todos os dias. Todo esse tempo, todos 30 e poucos anos, eu trabalho quase todos os dias. Às vezes sábado, às vezes no domingo, mas todos os dias eu trabalho. Então, minha rotina, acordo, levanto, vou para Colatina. Eu trabalhei em Linhares, eu trabalho ainda em Resplendor, eu trabalho em Baixo Guandu, né? Então, é assim, eu chego, vou para a igreja, volto, então eu não paro, não sou de ficar dentro de casa. Eu não senti dificuldade nenhuma, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas... Tipo assim, por você ter sido, a sua infância, ser criado já um pouco mais afastado do centro da cidade, assim, Isso também. você chegou aqui e viu aquele monte de carroça, não, já tô acostumado. Tranquilo. Então podemos dizer, né, tipo assim, a criação dela se encaixa mais no aspecto de Amorés do que no aspecto de Vitória. De Vitória. Né? Não, eu não quero. Às vezes eu sempre fico falando assim, eu pensava, já pensei, vou mudar para Vitória, mas não quero. Eu tenho apartamento lá, mas eu não quero morar. Eu não quero. Moreira é um lugar próprio assim para morar, Olha, eu vou te falar para vocês. E a tendência, as pessoas saírem. Essa semana eu estava conversando com o Matheus até, né? Eu converso muito com o Matheus, meu menino mais velho é falante. Ele falou assim, eu falando, ele perguntando como é que estava aqui de médicos, né? Eu falei, mas tem muitos médicos. Eu falei assim, mãe, médico tem aqui em São Paulo. E ele falou assim, mãe, a tendência é o pessoal ir para o interior. Depois da pandemia, é sair dos grandes centros. E você vê isso, né? As pessoas, algumas profissões, eu tenho meu filho que é engenheiro, né? E a esposa também é. Eles trabalham em casa. E um dos empregos da minha nora, ela falou assim, olha, não vou voltar a trabalhar no local lá, mas não vai ter mais, o meu serviço não vai ser prestado mais na empresa, vai ser sempre em casa, sempre home office, né? Então, quer dizer, alguns empregos já tem certeza disso. Alguns empregos não precisa mais. Você ir lá na empresa. Você pode trabalhar em casa. Então, quem tem quer morar no interior, qual o problema? O custo de vida é bem mais barato,
não é barato, nem se compara, né? Isso que, né, todo Sim. mundo sabe disso. Eu morei aqui, aluguel é uma coisa. É tudo muito tranquilo, né? É tudo muito tranquilo. Meus meninos vinham ou de bicicleta, ou a pé, sozinho, ia pro inglês. Ó, como é que cidade grande você faz isso? Nem naquela época eu Não fazia, temos ainda mais essa agora. liberdade. Então, criou os meninos muito tranquilo. Na época do Zé Henrique, eu lembro tanto de falar, ele foi o último a sair, né? O Matheus saiu, depois o Lucas, e ele ficou. E foi isso que me fez mandar ele pra lá, pra Vitória, mais cedo, porque ele ficava sozinho. Ele ficava sozinho nesse final de semana todinho. Aí, assim, aí ele ficava, dormia sozinho. Aí de manhã o rapaz, vê se tem isso em cidade grande. O rapaz da padaria jogava o pão. Ele ia lá, pegava o pão, tomava o Todd, né, que não sabe fazer café com leite, café, tomava, pegava a bicicleta e ia pra aula. Batia o portão e falava, entendeu? Então, vê se cidade grande você faz isso, entendeu? Então ele foi muito tranquilo, né, muito tranquilo. E hoje, depois dessa pandemia, eu acho que o que vai acontecer é isso, todo mundo sabe o que vai acontecer isso. Algumas profissões, quem trabalha em casa, pessoal de informática, Sim. vai ficar todo mundo em casa. Matheus falou isso comigo, mãe, aqui em São Paulo, prédio assim do Itaú, do Bradesco, todo fechado. Todinho fechado, as pessoas tudo trabalhando em casa. E isso aí, lógico. Isso aí vai ficar melhor, mais barato para a empresa, lógico, né? Bem mais barato, bem mais barato, a pessoa em casa. Tanta coisa que vai cortar, tanto gasto que vai cortar, né? E aí, às vezes, você pensa assim, mas algumas pessoas vão perder, né? Vamos supor, o pessoal da higienização, né? Vai perder o emprego. Mas encaixa em outro serviço. Você sempre sabe, né? Que encaixa, que vai. Perdeu. Depois você encaixa, a pessoa se adapta. Então, o ser humano se adapta em tudo, né? Sim. Se adapta. Depois de tudo isso, as pessoas se adaptam, né? E eu estou falando muito? Não. Só tem toda Você a faz assim. verdade, doutora. Desculpa, né? Fugi até do. Ai, Mas eu vou voltar para a Morena. É. As pessoas, assim, você pode ver, depois, vocês são novos, né? Vocês estudaram. As duas grandes guerras, né? A Guerra Mundial. Sim. Mudou o mundo. Depois daquilo ali, muda. As pessoas mudam, né? As pessoas passam por essa situação assim, elas se adaptam a outros tipos de serviço, se adaptam depois da guerra, muda tudo. É a mesma coisa. Não foi uma guerra, mas não tem sido uma guerra, né? Mas a pandemia foi uma grande dificuldade para o mundo inteiro. Surpreendeu o mundo inteiro. E muda. Às vezes eu falava até para o Matheus, parece que eu estou vivendo uma guerra. Né? Nós vivemos, sim. Todo mundo isolado. E também, assim, a guerra psicológica, né? O medo da pessoa morrer, o medo de que vai acontecer. É assim, guerra é mais ou menos isso. Né? Entendi. E as pessoas se adaptam, né? Como podemos dizer, ainda mais a senhora, no local onde a senhora trabalha, a senhora deve que passou por situações que você nunca tinha passado na vida Nunca inteira. tinha passado, né? De atendimentos. Isso. E às vezes eu falava, porque às vezes você se conhece, né? Assim, eu falava, não, isso não vai me atingir porque eu sou muito tranquila, eu me adapto também a tudo, não vai me atingir, não vou mudar. Não vou mudar em nada, mas muda. Eu mudei. Eu mudei. Porque assim, eu não mudei porque eu fiquei, às vezes, nervosa, nada, preocupada com morrer, não. Eu mudei porque eu não gostava, vou falar isso aqui, né? Sim. Eu não gostava de cozinhar, né? Eu detestava. Chegar em casa, o serviço, ia almoçar no restaurante, voltava e tal. Hoje eu gosto de ficar na cozinha cozinhando. Como podemos dizer, teve que mudar, não é porque você quis, é porque não tinha jeito mesmo. Muda porque mudou. Você muda o seu pensamento, você muda o seu comportamento, né? Mas gosto, tá? Muito da Guimarães. Gosto mesmo, gosto. Às vezes eu falava que agora até reformei minha casa, você sabe, né? Quer dizer, vou ficar mais tempo, né? Eu vou ficar, vou receber meus netos aqui, não vou falar que um dia eu vou embora, mas assim, eu gosto daqui. Eu gosto muito. Tenho fazenda lá no Pará, mas eu gosto daqui. Às vezes eu vou lá, eu tenho que ir lá, agora mesmo eu vou ter que ir lá, em outubro eu devo ir lá, mas eu gosto daqui. Doutora, o que me chama a atenção, pensando aqui, é exemplo. Amorés é um local pequeno. E exemplo, Amorés conseguiu, a senhora conseguiu estudar os seus filhos morando em Amorés. Isso que me chama a atenção. Mesmo que sendo um local pequeno, com muitas dificuldades, até mesmo em economia, no aspecto de saúde, a senhora conseguiu manter os seus filhos estudando, trabalhando aqui. Isso me chama a atenção. Não, sim, tranquilo. Porque aí a gente vê, como podemos dizer, que por mais que muitos falem, exemplo,
meio que critiquem a saúde de Amorés, e de ver que a saúde de Amorés não está tão escassa assim, então é uma saúde boa. Isso. E é uma saúde que está concedendo até o futuro de novos médicos. Tranquilo. Igual eu estou te falando, todo mundo vai se adaptar, né? Sim. Eu vou falar com você, assim, não é que você tem que pensar que, mas aqui, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas aqui em Moraes tinha que ter uma UTI, tinha que ter cirurgia, neurocirurgia, coisa assim, de grande centro. Não é para interior. No interior, na cidade pequena, igual a nossa, tem que ter um primeiro atendimento bom. Entendi. Você está entendendo? Tem que ter o primeiro atendimento. Entendi. Eu lembro que quem me falava muito era o doutor Alfredo, que todo mundo conhece, Sim. né? Gosto muito dele, aprendi muito com ele, muito com ele. Quando eu falo de Aimorés, eu lembro muito dele, doutor Sim. Alfredo. Eu lembro muito dele, foi uma pessoa que me ensinou muito. Isso que eu Sim. queria perguntar. Quando você chegou aqui, quem foi o médico ou o corpo médico que você se inspirava em aprendizado? Doutor Alfredo. Doutor Alfredo? Me ensinou muito, muito do que eu sei. Às vezes eu nem queria aprender, ele falava assim, às vezes eu chamava, porque ele era uma pessoa assim. O doutor Alfredo veio me ajudar, ele mora aqui pertinho, né? Acho que as meninas falavam, quando eu bati o telefone, ele estava lá. Tipo assim, Sim. a pessoa que me ajudou bastante e assumia. E às vezes eu falava assim, não quero aprender isso não, ele me ensinava. Tipo assim, eu não queria aprender a colocar o ombro no lugar, que hoje em dia a gente nem coloca, porque antigamente a gente fazia tudo. Sim. Fazia tudo. Aqui chegava o paciente, a gente fazia tudo. O doutor Alfredo abria, baleado, tudo, fazia aqui. Sim. Né? Hoje em dia mudou, isso mudou, a gente tem que acompanhar, igual eu te falei que tem que acompanhar a mudança, a gente não faz muita coisa. Sim. Quem é obstetra faz obstetrícia, quem é clínico faz clínica. Antigamente, então, o clínico fazia obstetrícia, o clínico anestesiava, fazia cesárea, né? Todo mundo sabe disso. E o doutor Alfredo me ensinava tudo aquilo que eu nem aprendi na escola, né? Às vezes assim, coisa de ortopedista, né? Desarticular, colocar uns negócios que a gente não aprende, né? Na escola, ele me ensinava tudo. Então foi uma pessoa que até hoje eu lembro dele, fala de Aimorés, eu lembro do doutor Alfredo. Meio que ele preparou a Foi o senhora meu para mentor, o que assim, foi podia uma pessoa, chegar. isso, muito. Ele praticamente foi o padrinho de praticamente todos os médicos novos que chegavam aqui na cidade, né? Muito uma pessoa, não tem, assim, uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa muito competente. Né? Como médico, cirurgião, muito competente. É a pessoa que assume o paciente. Né? O paciente, ele não desiste do paciente. Sim. É muito bom. Aprendi muito com isso. Aprendi também, sabe com quem? Às vezes a pessoa nem lembra, mas eu aprendi muito com o Celso. O Celso Marques, quando eu cheguei aqui. Celso Marques ali no escritório. Ele foi assim, na minha época, ele era o diretor, o provedor do hospital, né? O Sim. diretor geral, sei lá. Eu aprendi muito com ele, né? Muito. E eu não esqueço quando eu cheguei, com o meu primeiro emprego, né? Que eu cheguei, que eu fui lá conversar com ele, que ele me falou de todos os médicos, né? Tal, cada um, né? Tal. E ele me deu um conselho, eu falei assim, nunca esqueci, ó doutora, aqui é o lugar que você vai receber o dinheiro para criar sua família. Então aqui também é a sua casa. Aqui, tudo que você tem que ter o mesmo cuidado. Entendi. Então, isso eu nunca esqueci. Eu falei assim, se tem uma lâmpada ligada, depois desliga. Não está ninguém usando. Se tem uma torneira igualzinho da sua casa, faz a mesma coisa. Porque daqui, porque você vai tirar o dinheiro para criar seus filhos. Então, todo lugar que eu entro, quando eu vou trabalhar, eu lembro disso. Né? Eu vou sair daqui, não vou sair daqui, vou deixar esse ventilador ligado, não é meu. Não. Eu desligo, tem uma janela aberta, vai molhar, é como se fosse minha casa. Como podemos dizer, ele meio que deu uma aula de humildade, não importa o local. E também de compromisso com o seu serviço, né? Então, porque a gente vê muito isso, eu vejo, né? Ainda mais quem trabalha em serviço público. Trabalha no serviço que é filantrópico é uma coisa, que o pessoal fica muito em cima. Mas serviço público, não é sair do governo, não é assim? Entendi. E ele me ensinou isso. Então, eu posso trabalhar no Hospital do Baixo Godu, que é do governo. Você fala assim, é do governo. Não, é do governo, mas a caneta não é minha. Né? Eu vou deixar essa porta aberta. Já tem valor, né? Então, isso eu aprendi com o Celso. Eu nunca esqueci. O Celso me ensinou isso. E não, eu fui uma pessoa muito organizada, muito competente. Né? Meus colegas, todos os colegas que eu trabalhei ali, doutor Mário do Carmo, todo mundo. Uma pessoa que é como se fosse minha irmã. Às vezes eu passo um tempão sem encontrar com ela, mas que eu precisar que agora eu ligo, ela me atende. E a gente entrosa muito bem. E como podemos dizer, né, trabalhar igual a senhora trabalha, meio que o hospital é mais a casa da senhora do que a própria casa mesmo, né? De tanto tempo que fica lá dentro. Eu tenho até esse projeto, né? Porque
quando eu fiz 60 anos, eu queria fazer um café da tarde com a enfermagem, mas não deu. Sim. E aí o marido do cara foi decidir lá em casa e falou assim, nós vamos fazer assim, deixa eu passar, encontrar o pessoal antigo, Nitinha, todo mundo sabe quem é a Nitinha, né? Sim. Vininha, a Tereza, o pessoal antigo da enfermagem é como se fosse da minha família. Eu gosto das meninas assim, mas eu gosto mesmo. E a gente tinha tem, até hoje tem, mas entra e sai muita gente, né? Sim. Então aquele pessoal antigo, você tem aquela consideração de família. Até a Thelma deve estar nos antigos. Tem, tá, né? Então tá no antigo. E o Hospital São José, né? Que eu gosto demais ali, hospital, a gente ama, né? Então quando a gente vê, e é isso mesmo, o lugar que você trabalha, você defende, né? Você Sim. defende, lógico. Não é perfeito? Não é, gente. Você vai lá no hospital, lá em Vitória, não é perfeito. E a gente nunca pode imaginar que aqui vai ser o mesmo, vai ter o mesmo tipo de procedimento cirúrgico ou de atendimento de alto custo. Vai ter. Não vai ter porque não tem não tem essa população. Não justifica eu ter 6 cirurgiões aqui, tem? Por dia? Por exemplo, minha tia mora em Vila Velha, em Ponta da Fruta. O tempo que ela gasta para ir tipo assim, até um hospital mais com esporte é mais ou menos 40 minutos. Que é o mesmo tempo que a gente gasta aqui para o Colatina. Então, você morar num grande centro que tem tudo, você gasta o mesmo tempo de locomoção. É o mesmo tempo. Por isso, essa ideia. Agora, eu vou te falar. Agora, se você infartar aqui agora, é um lugar mais próximo, você tem que ir ali. Então, Sim. ali tem que ter esse primeiro atendimento. Tem que ser o ponto inicial, né, É, o doutora? primeiro atendimento. O primeiro atendimento, o transporte, tem que ser o adequado, o certo. Isso é importantíssimo. Então, o que nós temos que ter no interior é um primeiro atendimento bom. Então, ali eu tenho que ter, fazer o primeiro atendimento. Eu tenho um tubo, ventilação, transporte adequado, isso aí tem. E também, vocês sabem muito bem que eu tenho que ter um lugar para levar. Sim. Não adianta eu fazer o primeiro atendimento e vou levar para onde? Né? Tem as opções, tem que ter uma né? referência. Ah. Que a gente fala referência. O meu hospital de referência é esse. O hospital de referência é aquele. Então, você sofreu um acidente ali. Não tem como levar lá para a Colatina sangrando. Não, tem que levar para um lugar mais próximo, para estabilizar e levar. Sim. Aí eu tenho que ter essa referência. Né? Que é o mais importante. É importante isso. Né? E essa. Agora eu vou falar da dificuldade. Essa é a nossa dificuldade aqui. Sim. A nossa dificuldade é essa. Por quê? Porque a Aimorés é na divisa, né? Qual a diferença? Quantas vezes eu já liguei, a minha maior tristeza é essa. Quantas vezes eu já tentei transferir criança, né? Que eu sou pediatra, e o pessoal de Belo Horizonte nem sabe que existe. Tipo assim, Entendi. Valadares, não é que eu estou falando mal de Valadares, mas é porque a região é muito grande, populosa, para levar tudo para um hospital, que é o Hospital Regional de Valadares. Então não tem vaga. Então eu não consigo. Eu não consigo achar vaga lá. E lá está escrito que é a minha referência. A referência de Aimorés é Regional de Valadares. Mas como que eu vou levar se eles não aceitam? Entendeu? Não aceitam. Então aqui, o que falta realmente é uma estrutura boa em Governador Valadares. Né? Macro região. Isso. Não é assim? A nossa dificuldade é essa. Eu não consigo, vou falar com vocês, eu não consigo. Quantas vezes, não foi, imagina, 30 e poucos anos, acho que eu já consegui umas 2 vezes. Eu ligo para o Hospital Infantil em Vitória, eu não vou mentir, assim, eu falo, Sim. eu me identifico, falo que eu trabalho em Baixo Guandu, eu trabalho mesmo, né? E falo que eu estou pertinho de Baixo Guandu e estou encostado. E aí eu falo, essa pessoa, porque eles não querem receber direto, você, eu estou aqui em Minas, mas por quê? Não, aí eu não vou falando. Sim, eu estou aqui, eu sou doutora Antonieta, estou em Baixo Guandu, trabalho em Baixo Guandu, no hospital, no estado, Aí eles aceitam rapidinho. Aceitam muito bem, tá? E às vezes até liga de novo. Não chegou ainda a criança que só está mandando, doutor? Está chegando. Então eles têm esse compromisso. Né? O que falta aqui é isso. É igual eu conheço muitas pessoas que assinam para sair do hospital daqui de Aimorés, para ir para o hospital de Baixo Guandu, porque sabe que dali já vai partir. É porque o estado é pequeno. Olha só o tamanho do estado do Espírito Santo. Sim. Então, tem uma comunicação, uma rede, é muito organizado. É muito organizado. Você tem as referências, a ortopedia para ali, tudo certinho. Então, quando você coloca naquela central de vagas, às vezes eu pego o telefone e ligo, as meninas, doutora, vou dar um retorno, vem agora, não, pode vir daqui a pouco, pode vir amanhã cedo. Eu tenho essa facilidade, muita facilidade. Quantas vezes eu pego
Quando é uma criança grávida, assim, ó, tô indo pra lá, a senhora pode assinar aqui, eu falo com as meninas. Ó, pode só colocar. Sim, Nem tira o soro. E vai e leva lá. sim. Não tem nenhuma semana que eu fiz isso no meu plantão de sexta-feira. A mulher estava aqui, eu falei, então você vai lá que eu vou te mandar. Mandei para o Hospital São José e Colatina está resolvido. Entendeu? Porque é próximo, gente. Estou falando porque aqui a dificuldade é muito longe, Sim. né? Mandar para Belo Entendi. Horizonte. Mandar para Uberlândia, como uma mulher Como podemos dizer, né? Colatina é mais perto que Valadares. É. Então tem isso, né? Tem isso. Entendi. Tem isso. Mas no mais é muito bom aqui. Doutora, Fala, meu e filho. assim, última pergunta. A cultura de Amorés, a senhora sempre gostou dessa cultura de exemplo? Como podemos dizer, o desfile no aniversário da cidade, esse ajuntamento das pessoas em Amorés, ser uma cidade com muita liberdade. A senhora sempre gostou desse aspecto de Amorés? Sempre, né? Eu gosto. Muito. Né? Não sou muito assim. Eu não sou muito de ir em festa, né? Sim, sim. Não vai. Mas eu gosto. Isso é bom. Isso é importante para a comunidade, né? Entendi. Isso é muito bom. Esse ajuntamento, fazer festas da cidade. Da manga, antigamente fazia, não é? Sim. Festa da Manga, como podemos dizer, né? É o desfile, aí depois aí tem a cavalgada, aquele rodeiozinho. Isso, desfile, meus meninos todos desfilavam, né? Aí, ó. E a gente ia pra lá, né? Aquele rodeiozinho, aí depois tem aquela exposição, Aham. aí tem um show para os que gostam, como podemos dizer assim. Depois tem uns bingo também. Isso é bom, o interior tem isso, e tem que Sim. ter, né? É muito bom. É E muito como bom. podemos dizer, né? É uma preservação da raiz, né? Claro, Sim, isso não pode perder. sim. Não pode. Isso é importante, tá? O que Ah, tem aqui, o trem, a estação é muito interessante, Tem né? pessoas de fora que vêm para cá só para passear de De trem. trem, é muito interessante. Minhas irmãs vêm. Eu acho que as minhas irmãs elas usam mais o trem do que eu, porque eu pego o carro lá de Vitória. Aham. Quando ela vem, por exemplo, ela vem e vem de trem de Belo Horizonte pra cá. Ah, Ela é muito interessante. A sogra dela tem uma irmã que a sogra morava lá em Linhares. Ela pega o trem aqui, eu acho tão interessante. Ela pega o trem e vai pra Piraquiaçu, né? Que fala, sei lá. É ali perto de João Neves, não sei como é que é. Ela vai de trem daqui pra lá. Eu acho tão interessante ela fazer isso. Ela pega o trem e vai, o pessoal pega, vai. só para falar que é um E passeio, ela né? vai e ela gosta. Isso aí é costume. Ela não acha normal ela ir de ônibus. Ela vai de trem. Com os netos, né? É muito interessante. Às vezes a gente não dá tanto valor a isso. O trem é muito Entendi. interessante. É muito bacana, né? É muito bom ter esse transporte aqui na nossa cidade. Eu Sim. gosto. Né? Ah, Eu acho entendi. até que. Eu não vejo assim, lá em casa pelo menos eu não vejo tanto, porque antigamente a gente reclamava muito do pó de minério, né? Sim. Hoje em dia eu não vejo tanto, não sei nem se mudou. Hoje em dia, hoje em dia você entra no trem, companheiro, cheiroso, sai cheiroso. Que Né? E não tô final falando é tudo assim, fechado lá dentro. eu tô falando também o vagão de minério, acho que ele não tá tá espalhando muito pó, mas não, acho que tá molhando, alguma coisa. Sim, sim. Porque eu não tô vendo tanto pó igual era antigamente. Nós moramos moramos em frente, ali, né, perto da casa do doutor Alfredo, então no início era difícil, né? Você acorda, né? Toda hora que o trem Sim. passando, e tinha muito pó de minério. Muito pé dos meninos ficava pretinho, né? Aham. Não é? E hoje em Não. dia não tem muito, não. Eu não vejo. Uma camisa que você passava perto da linha, depois você ia poder chegar em casa e tirar ela. Não é? Hoje mudou. Eu acredito que mudou, sim. Como podemos dizer, antigamente você chegava da viagem, você já tinha que tomar um banho. Ah, também, não. porque só um pouco. Podia lavar o cabelo e sair, ó, não tinha. Aham. Era tudo cinza. Podia vender aquele minério. Saía. Mas eu vim várias vezes com o Matheus de trem, quando eu Sim. morava em Vitória, que eu achava aqui muito interessante. Naquela época não Muito tinha um bom. fechado, era tudo aberto mesmo. Ah. É, interessante, muito bom. Ô, doutora, muito obrigado. Ó, gente, não sei se vocês... Como podemos Não, ver, foi ótimo. a gente quer te agradecer muito mesmo você ter tirado um tempinho para poder vir aqui contar a sua história para nós. Uhum. Muito obrigado, doutora.